de hoje é sobre o Cidade dos Ossos, que é o primeiro livro que faz parte da saga Os Instrumentos Mortais. Esse livro aqui eu ganhei de aniversário adiantado, junto com outro pacotão de livros do meu noivo, e comecei a me interessar por ele por conta, assim, de todas as livrarias estarem vendendo esse livro que nem água. Eu vi em vários canais pessoas falando sobre ele. Eu tive uma indicação de uma aluna também, então eu falei, bom, vamos saber do que esse pessoal todo tá falando. Então, ganhei o livro, li essa semana e já vou avisando pra vocês, eu tenho pontos positivos, mas eu tenho muitos mais pontos negativos sobre o livro, né? Então, se você, assim, é super fissurado por esse livro, eu não sei se esse vídeo vai ser, né, bom e interessante pra você assistir, porque as minhas opiniões não foram tão boas, assim, sobre isso aqui. Então, vamos pontos a pontos, né? Primeira coisa, eu gosto muito de histórias de fantasia, então isso é um ponto extremamente positivo, né? Mas é questão de caráter bastante pessoal, porque eu gosto de histórias assim cheias de unicórnios e dragões e seres mágicos, então eu leio todas elas, eu gosto muito de ler esse tipo de literatura. E esse livro tem, né, segue essa linha de fantasia assim que eu gosto bastante, então isso foi um ponto positivo. Outro ponto positivo é que esse livro aqui, ele mexe muito com uma noção que foi criada lá na Grécia Antiga, na época da mitologia, que isso aparece na Ilíada, aparece na Odisseia, vai ser retomado por Camões, e toda a área mitológica tem essa noção de mundo que aparece nesse livro aqui. E a noção de mundo é a seguinte, nós temos um plano dos mundanos, o plano, né, das pessoas normais, que nem a gente, que não tem poderes, e nós temos o plano dos deuses, no caso da mitologia, que são os deuses do Olimpo e todos os seres fantásticos, né, que também existem lá, como os animais encantados, as metamorfoses entre homens e bichos, legal. Aqui também é a mesma coisa, a gente tem esse mundo que é dos mundanos, que é assim que eles chamam, né, as pessoas normais, e nós temos também um plano, ou outros planos, que eles não sabem quantos, que são os planos místicos, que são planos em que tem seres das sombras, anjos e etc. Tá, o que ele retoma da mitologia? Ele retoma que lá na Grécia Antiga eles falavam dos deuses manipulando a vida dos homens como se os homens não tivessem livre-arbítrio. Então, independente do que as pessoas aqui na Terra decidissem, na verdade eram os deuses que nos estavam manipulando, como se a gente fosse assim meio marionete mesmo. Eles que faziam apostas sobre a gente, se divertiam com a gente, e, né, os seres humanos não tinham capacidade para fazer nada, essa era a sensação que você tinha. Nesse livro é a mesma coisa, você vê que é como se fosse assim um cabo de guerra. De um lado você tem os seres das sombras puxando, então você tem tipo vampiros, lobisomens, demônios, etc. Do outro lado você tem os escolhidos pelos anjos, que são os caçadores das sombras, que estão puxando também para tentar salvar esse mundo. E parece que nós, mundanos, somos assim, o nó no meio da corda, né? Que hora tá mais pra lá, hora tá mais pra cá. E parece que nós somos assim, totalmente incompetentes para decidir nosso próprio destino. Esse tipo de livro me incomoda bastante, porque assim, você fica meio decepcionado, tipo, por que eu tô vivendo, já que, né, eu não vou poder fazer nada, decidir nada por mim. Mas eu gostei muito desse livro aqui, diferentemente da Ilíada, da Odisseia, porque tem um personagem que é mundano, que é o Simon, que acho que é o personagem que eu mais gostei do livro, que ele é mundano e ele não quer fazer parte desse mundo da mágica. Ele sabe que esse mundo, né, estranho existe, fantástico, mas ele não está interessado nisso, ele se contenta em ser, né, simplesmente homem, do jeito que ele é. E ele, né, tem uma participação muito interessante nessa história, mesmo não tendo poderes mágicos, é simplesmente pelo bom caráter dele. Então eu fiquei bastante feliz com esse personagem, foi o personagem que eu mais gostei por conta dele ser consistente, é um personagem que você acredita que ele poderia existir, porque ele mantém um ritmo de caráter, assim, o livro todo, você compreende as ações dele. E aí vem o ponto positivo, o ponto negativo, desculpa, que está atrelado a essa mesma história dos personagens, porque a galera descrita aqui, que a escritora criou, meu Deus, assim, não dá pra acreditar que essas pessoas possam um dia existir, eles são muito mal construídos. Se você pensar, por exemplo, o Chase, ou Jace, não sei como é que cada um vai pronunciar isso, ele é um personagem que ele é muito arrogante, ele tem todos os motivos para ser arrogante. Ele é órfão, né? Ele viu o pai morrer na frente dele, então ele meio que desacredita nessa história de família e sentimentos. Então ele é muito arrogante com todo mundo, ele é muito bonito, o que faz dele arrogante em dobro, né? Ele se acha muito, ele é muito snob. Qual que é o problema do Jace? Ele tem tudo para
ser essa pessoa arrogante, mas tem hora que ele se torna muito bonzinho, lógico, com a mocinha da história, com a protagonista, tá? Então, ele quebra esse paradigma, coisa que não é coerente, tá? No final do livro, vai acontecer algumas reviravoltas na vida dele, mas por motivos tão banais, ele se torna assim um pateta, um coitado, sabe? Que você fala, colega, você é a pessoa mais decidida desse livro. Como é que tem a cara de pau de deixar de ser decidido, deixar de ser assim, né, seguro de si e passar a ser um pau mandado dos outros? E por coisas assim muito pequenas, por histórias mal contadas, o personagem desse aqui não acreditaria em histórias mal contadas. Então ele não é coerente. Mas a mocinha, que é a Clary, ela bate todos os recordes já criados. Gente, ela é pior do que a Bela do Crepúsculo. Porque, pelo menos, a Bela do Crepúsculo, ela tem um caráter que é idêntico ao livro todo. Ela é, né, sonsa. Ela não faz nada, né? Aquela cara de, né, de nada, igual a mocinha tem no filme, né? Que ela conseguiu protagonizar muito bem. Gente, desculpa, meu celular apitou. Diferentemente da mocinha daqui, porque ela também, assim, é totalmente falta de caráter, mas ela é falta de caráter não por ela ser malvada, mas porque ela não tem um caráter decidido nenhum. Cada hora ela quer ser uma coisa diferente. Então, uma hora ela quer ser a valentona. Então, ela estapeia as pessoas, ela é brava com todo mundo, nessas horas erradas. Tem hora que ela quer ser piadista, mas não no momento que era pra fazer piada. Na hora que eles estão sendo perseguidos por vampiros e, nossa, uma corda de lobisomens, ela quer fazer uma piadinha no meio da perseguição. Gente, você tá precisando salvar a sua vida, não dar risada da situação que você tá vivendo. Ela é extremamente incoerente, você não acredita nela, parece que fora dessa caixinha aqui do livro, ela não poderia existir de verdade. Então isso me incomodou bastante. E isso não é só na descrição dos personagens, a descrição das cenas e da história do livro também foi muito mal feito pela escritora. Enquanto a Clary, que é a protagonista, que é a menininha que está descobrindo que existe esse mundo da magia ao redor dela, porque ela não sabia que isso tinha, e ela descobre que ela tem mágica também no sangue dela, você vai descobrindo esse mundo junto com a personagem. Mas ele é tão mal apresentado pra ela e pra você que você fala, pera, mas você não explicou aquela parte. Mas como assim você quer me contar sobre toda essa organização em 2 parágrafos? Não faz sentido, parece que a escritora ela tá assim, cuspindo informações em você, sabe? Você sente que ela vem uma avalanche de coisa mal explicada, parece que ela não tem paciência pra contar as coisas com detalhes. Então tem coisa que não faz sentido. Por exemplo, tem hora, esses personagens que são do mundo mágico, nem sempre eles se deixam ser vistos pelas pessoas normais, então eles são invisíveis para quem não conhece o mundo da magia. Só que isso vai do bel prazer deles, tem horas que eles podem se mostrar assim. Só que ela nunca te avisa quando eles estão se mostrando ou não, então você não sabe se as pessoas estão enxergando eles na rua ou não. Então ela não, sabe, podia te avisar antes, né, para você entender o que está se passando. Então, tá, muitos problemas. E problemas também com a edição do livro, tá? Senhora revisora ou senhor revisor dessa editora, você não fez o seu trabalho 100%, tá? Porque tá faltando acento nas palavras, às vezes tem espaçamento maior, tá faltando travessão em algumas falas, ou hífen para dividir palavra no final da frase. Tá faltando um monte de coisa gráfica aqui, que é erro de edição, tá? Tem essa edição que é meio pobrezinha, assim, tá meio, né, mal feita. E último ponto, que foi o ponto que mais me irritou. Aqui eu confesso que eu posso estar falando besteira, pode ser só a minha imaginação. Mas eu senti muita cópia de outros livros fantásticos. Por exemplo, isso aqui está impregnado de Harry Potter, tá? Esse livro, se eu não me engano, ele foi lançado em 2007, tá? O primeiro volume. E foi o ano que foi lançado o último volume do Harry Potter. Então, assim, ela teve muito tempo para dar uma lidinha nos Harry Potters e escrever isso aqui. Não sei, mas aparecem coisas muito parecidas. Por exemplo, a questão do pacto, né? Aquele pacto feito com sangue, que no Harry Potter você faz o pacto dando as mãos e aparece aquela linhazinha, né, toda colorida e que as pessoas não podem quebrar o pacto senão elas morrem, né? Tem um rolê de pacto aqui também que é conectado à vida. Tá. O que mais? O nosso antagonista, o nosso vilão aqui da história, que é o Valentim, ele também quer construir um império todo pra eles, ele quer mandar no mundo todo e ele quer viver numa limpeza de sangue. Ele não acredita que os demônios possam andar entre a gente e os filhos dos demônios, porque eles são criaturas totalmente do mal, porque você vê que é mentira no livro. Então ele também quer fazer uma limpeza do sangue, que nem o Voldemort. E ele quer ser chamado de Lorde Valentim, que nem o Lorde Voldemort. Ainda são coisas pequenas,
Mas tem cenas, teve uma cena nesse livro que, assim, ela é idêntica a uma cena do Harry Potter. No Harry Potter 6, não, mentira, no 3, que é o Prisioneiro de Azkaban, tem uma cena em que, quando eles estão saindo debaixo da árvore, eles estavam na Casa dos Gritos, ali todo mundo descobriu agora que o Sirius é padrinho do Harry. Quando eles estão nessa cena, você tem lá a lua subindo, e essa lua vai transformar a característica das personagens, porque o Lupin vai virar lobisomem. Então você tem um lobisomem aí. Esse lobisomem, ele vai ser atacado por um cachorro. Depois ele vai ser atacado por um hipogrifo no final dessa cena, né? E a Hermione ou o Harry, eu não me lembro, eles viram e falam: nossa, o Lupin tá tendo uma noite muito difícil hoje, né? E você também tem um personagem que é o homem, que é transformado em rato, né, no meio dessa cena. Aqui tem a mesma coisa. Você tem uma cena em que os personagens estão fugindo de vampiros. Então, né, tem esse acréscimo dos vampiros que não tem no Harry Potter. Eles estão fugindo de vampiros. E aparece uma corja de lobisomens para meio assim, salvá-los, né, distrair a atenção. Então aparecem os lobisomens. O que salva eles não é o nascer, o que muda as circunstâncias não é o nascer da lua, mas é o nascer do sol, que daí os vampiros não vão poder mais persegui-los. Você também tem um personagem que se transforma num rato, que na verdade é transformado sem querer. Então tem um ratinho ali tentando fugir, que nem o Pedro ou Peter Pettigrew no Harry Potter. E você tem a mesma fala que a Hermione diz, que ela olha pro ratinho e vê que o ratinho já foi chutado, já foi arremessado, já aconteceu um monte de coisa com ele, e ela fala: nossa, ele está tendo uma noite muito difícil hoje. E eu falei: meu Deus, tem muita coisa parecida, sabe? E assim, o Crepúsculo também, assim, o Crepúsculo eu acho que é mais viagem minha, porque pelos anos de publicação dos livros isso aqui não bate, porque o Crepúsculo foi publicado um ano depois disso, em 2008. Mas, né, tem aquela cena em que a mocinha é disputada por lobos e por vampiros, que nem a Bella, tá? Então, assim, tem um monte de coisa que me lembrou outras histórias de fantasia. Então, assim, meio... não é só porque você tá copiando mais de um livro que isso não deixa de ser plágio, tá? História de fantasia é legal, mas quando você cria tudo, você faz uma abordagem diferente dos outros. E isso aqui eu não achei original. Então, o meu interesse pra continuar lendo a série é pouco, assim. Eu quero ler por conta da historinha, eu achei a história interessante. E porque eu acredito que a escritora vai evoluir na escrita dela. E que nos próximos livros isso aqui vai ficar melhor. Então, ok. Só que assim, não estou disposta a ficar comprando um monte de livros. Então assim, se eu ganhar de presente eventualmente, fica a dica. Ou se o Submarino fizer uma super promoção fantástica, eu até vou correr atrás dos livros. Mas não é uma coisa que eu vou fazer desesperadamente, tá? Posso até ler então, mas não tenho muitos pontos assim que me atraiam, tá? Bom, então, minhas impressões do livro é isso aqui. Espero que você tenha gostado. Comente lá embaixo se você concorda com as minhas opiniões, pra gente poder fazer umas piadinhas no mal sobre o livro. Mas se você gosta disso aqui, por favor, também venha conversar comigo, que daí eu posso aprender um pouco com você, porque eu tô realmente querendo gostar disso aqui, tá? E me interessar pra ler os próximos. Então, quem sabe você consiga me convencer e a gente aprenda bastante juntos, tá bom? Então, beijo, até o próximo vídeo.